Quem puder acompanhar. Isso, espera aqui. E, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram-na. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo o dono de onde viera, se bem que o sabiam os servos que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Obrigada, Daniel. Bem, a nossa leitura da Bíblia hoje nos conduz a Canaã de Galileia. Mais uma vez, nós tomamos parte naquele casamento para o qual foi convidado Jesus, junto com sua mãe, os seus irmãos, seus parentes. Esse pormenor desse casamento aí nos leva a pensar que o banquete nupcial teve lugar na casa dos conhecidos de Jesus, pois também Jesus se criara na Galileia. Humanamente falando, quem poderia prever que seria em um casamento, no certo sentido, o início da atividade de Jesus como Senhor, como Filho de Deus, né? Todavia, assim foi. Lá em Canaã, Jesus foi solicitado por sua mãe a realizar o seu primeiro milagre, mudando a água em vinho. O evangelista João, ele estava lá. Ele foi testemunha ocular desse acontecimento. Descreveu detalhadamente o desenrolar dos fatos. Olha, gente, na descrição feita, tudo aparece repleto de um significado profundo. Estamos aqui reunidos falando sobre um casamento, né? Que nos leva a falar sobre a família de uma maneira geral. Então, nós precisamos ir pouco a pouco descobrindo tais significados. E é que esse milagre operado em Canaã da Galileia, a semelhança de outros milagres de Jesus, constitui um sinal, mostra a ação de Deus na vida do homem. Eu não sei se eu estou explicando direito, eu gostaria que vocês entendessem bem a importância desse assunto. É necessário meditar sobre esse casamento, descobrir o significado profundo do que aconteceu ali. Um banquete de núpcias em Canaã nos faz pensar no matrimônio, em cujo mistério está a presença de Cristo. Não será por acaso ver a presença do Filho de Deus naquela festa do casamento um indício de que o matrimônio tem que ter o sinal eficaz da presença de Deus em nossa vida? Olha, eu me dirijo a todos os ouvintes dessa emissora querida, com um olhar voltado ao banquete de Canaã e seus convidados, porque essa descrição evangélica nos permite contemplar o matrimônio dentro da religião. Conforme lemos no livro de Gênesis, o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, para, em certo sentido, constituir com ela um só corpo. Está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24. Cristo repetirá essas palavras do Antigo Testamento, falando aos fariseus, que lhe fizeram perguntas relacionadas com a dissolução do matrimônio, com o divórcio, né? Referiam-se ao fato às leis de Moisés, que permitiam, em certos casos, a separação dos cônjuges, ou seja, o divórcio. Cristo respondeu: é por causa da dureza do vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no começo não foi assim.
Está lá, Mateus 19, 8. E ele citou as palavras do livro de Gênesis. Não lestes que o Criador, no começo, fez o homem e a mulher? Por isso, o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão a sua carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separem o homem o que Deus uniu. Mateus 19, 4, 6. Essa admirável transformação da água em vinho, eis que a água, a nossa bebida mais comum, ganha pela ação do Cristo um novo caráter. Ela torna-se vinho, portanto, uma bebida, de certa forma, mais valiosa que a água. O sentido desse símbolo da água e do vinho está ao matrimônio também, não é? A maternidade, a paternidade, a família. Tudo isso pertence à ordem da natureza. Desde quando Deus criou homem e mulher. Tudo isso pela ação de Cristo. Ele mudou a natureza, não é? A água em vinho. O matrimônio torna-se um modo de participar da vida de Deus. Na primeira leitura, no livro de Esther, nós recordamos a salvação da nação por intervenção da filha de Israel, no período do cativeiro da Babilônia. Essa passagem da Escritura nos faz entender também a vocação ao matrimônio, né? De modo particular, serviço que essa vocação presta à vida humana, à vida de cada pessoa e de todos os povos da terra. O pai disse a Esther: escuta, minha filha, olha, ouve isso, que o rei se encante com a tua beleza. O mesmo Deus, o mesmo Jesus deseja isso a cada mulher. Olha, é como se Jesus estivesse dizendo: olha, filha, Deus quer isso, que você seja bela, que viva a plenitude da dignidade humana e da santidade de Cristo, que sirva ao amor e à vida. Tivesse início em Deus, no Criador, foste santificada pelo Espírito Santo, para vir a ser a esperança de todas as nações. Olha, gente, os casais devem revelar a manifestação da santidade do seu casamento. É na alegria com que acolhem e pedem ao Senhor vocação para os seus filhos. Por isso, seja-me permitido acrescentar aqui que a família que está aberta aos valores morais, que serve aos irmãos na alegria, que realiza com generosa fidelidade os seus deveres e tem consciência da presença de Cristo em sua vida, torna-se o primeiro ministério de uma vida consagrada a Deus. Eu sei que parece um assunto chato, mas não é. É importante demais, gente. A família se acha no centro do combate entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre o amor e tudo que se opõe ao amor. A família está confiada o dever de lutar, sobretudo para libertar as forças do bem, deixar que o bem haja, pois a fonte do bem se encontra em Cristo. É preciso fazer com que as forças do bem sejam assumidas em cada casa, para que em cada casa haja pessoas, instrumentos de Deus. Existem valores que hoje são esquecidos por muita gente, como o respeito, a solidariedade, a privacidade, valores que nascem de uma origem comum, a fé vivida pelos nossos pais, pela nossa mãe, pelo nosso pai. A mulher, de um modo especial, teve sempre o seu lugar próprio, fundamental, na origem e na duração de qualquer família. A esposa traz para o casamento e a mãe para a vida da família dons peculiares ligados à sua pessoa. Ela traz o seu caráter, a sua inteligência, a sensibilidade, o seu afeto, a compreensão da vida, a postura perante o mundo, sobretudo a vida espiritual, a relação com Deus, indispensáveis para fazer de seus filhos homens e mulheres de amanhã. A família, a mulher, constitui a parte fundamental, o amor, a paz e a garantia do futuro de qualquer comunidade familiar, mesmo sendo o homem o cabeça do casal. É na mulher que está a responsabilidade. É certo que existem fatores sociais que atrapalham o núcleo familiar. Fatores sociais como culturais, políticos, econômicos, religiosos. E também tem as faltas de valores morais, que abre a porta para que entre a infidelidade e a dissolução do matrimônio. Temos necessidade de respeitar a dignidade da mulher para fortalecer seu importante papel, tanto em casa como na sociedade. É triste
observar como a mulher ainda é objeto de discriminação, sobretudo quando ela é vítima de abusos sexuais e da prepotência masculina. É necessário sensibilizar as instituições públicas, a fim de promover ainda mais a vida familiar, baseada no matrimônio sólido, e proteger a maternidade do respeito pela dignidade de todas as mulheres. Além disso, nunca é demais insistir sobre o valor insubstituível da mulher no lar. Ela, depois de ter dado à luz a uma criança, é o constante ponto de referência para o crescimento humano e espiritual desse ser que acaba de nascer. O amor da mãe no lar é um dom precioso, é um tesouro que se conserva para sempre no nosso coração. Não podemos esquecer que a família deve testemunhar seus próprios valores diante de si e da sociedade. Os casais devem ser os primeiros a testemunhar a grandeza da vida conjugal e familiar, pois o amor humano adquire o valor sobrenatural, capacitando os cônjuges a participarem do próprio amor redentor de Cristo e a viverem como parcela viva na santidade. Esse amor assume a responsabilidade de contribuir para a geração dos filhos de Deus. Mas como aprender a amar e a se dar generosamente? Nada impede tanto amar como saber ser amado. Eu vou ser levada a amar os outros quando eu sei que eu também sou amada. E é na família, a união de pessoas onde reina o amor de graça, desinteressado, generoso, o lugar em que se aprende a amar. O amor entre os dois esposos prolonga-se no amor aos filhos. A família, com efeito, mais do que qualquer outra realidade humana, o ambiente em que o homem é amado por si mesmo, pelo que ele é, e aprende a viver o dom sincero de si. Como é gostoso e suave ouvir: meu filho, meu irmão. A família é uma escola de amor, na medida em que se persevera na própria identidade, a comunhão estável do amor entre o homem e a mulher, fundada no matrimônio aberto à vida. Eu quis recordar aqui, apesar de saber um assunto cansativo, estes princípios, pois quando desaparece o amor, a fidelidade ou a generosidade diante dos filhos, a família acaba, se desfigura e as consequências não se fazem esperar. Para os adultos, solidão, adultério. Para os filhos, desamparo, sofrimento. Para todos, a vida se torna um deserto, um território indesejável. Não devemos hesitar em atender aqueles casais que encontramos em dificuldade, animando-os oportunamente a serem fiéis à sua vocação de serviço à vida. Aos que temem as exigências dessa fidelidade, digo-lhes: não tenham medo dos riscos. Não existe uma situação difícil que não possa ser enfrentada de um modo adequado quando se cultiva um clima de vida cristã, quando se crê em Deus. Meus amados irmãos ouvintes do programa Unidos na Fé, levem ao que vos forem confiados, as pessoas que amigas de vocês, o estímulo de que, como estava em Caná de Galileia, o bom pastor, ele continua ainda hoje conosco, como motivo de esperança, dando força aos corações, fonte de entusiasmo sempre novo e sinal de vitória. Jesus, o bom pastor, repete-nos: não tenhais medo, eu estou convosco até todos os dias, até o fim do mundo. Mateus 28, 20. Que essa certeza guie os casais e quantos os ajudam a compreender e pôr em prática os ensinamentos sobre o matrimônio, evitando assim tantos divórcios, tantas separações. Que a vida doméstica seja um segmento da lei de Cristo, florescendo numa verdadeira felicidade. Assim também,
Quando aquela pessoa repudia o Evangelho, ela perece miseravelmente e é tomada pelos vícios. Que pode haver na terra mais triste do que alguém caindo fundo? E mais alegre do que uma família cristã unida, nascida junto ao altar do Senhor, onde o amor foi proclamado santo, consolida-se e cresce no mesmo amor em que a graça suprema alimenta. E então é por todos honrado esse casamento, que as paredes tranquilas de um lar feliz não ressoam litígios, nem são testemunhos de secretos martírios, pela revelação de manejos de infidelidade, pela sólida confiança mútua entre o casal, afasta suspeitas, é cheio de benevolência, pois é no amor que se alivia as dores e se acrescentam as alegrias. Lá, nesta casa, onde se crê em Deus, os filhos não são considerados um peso insuportável, e sim uma bênção. Com que solicitude cuidam os pais para que cresçam os filhos, não apenas fisicamente vigorosos. E lhes comunica a fé puríssima, honestidade moral. E esses filhos, então, um dia, comovidos com tanto amor, cumprirão o seu dever máximo, honrando os pais velhinhos, satisfazendo seus desejos, sustentando-os na velhice com seu auxílio fiel. Os membros da família cristã não são queixosos, não queixam na adversidade, nem ingratos na prosperidade. Sempre estão plenos da confiança em Deus, e a cujo império obedecem, a cujo querer se confiam, cujo socorro jamais esperam em vão. Que Deus abençoe a todas as famílias, unindo-as, as alianças que estão querendo se partir, reunindo-as, e aquelas aos noivos que neste momento não está nos ouvindo, que a nova etapa da vida que se iniciará com o matrimônio seja a chama do amor que os uniu a permanecer sempre acesa, que a harmonia de uma vida a dois se eternize, que os sonhos constituídos se concretize, que a esperança, noivos amados, nunca os abandone, e que a felicidade de vocês se perpetue sempre com a bênção de Deus. Felicidade para todos. Amém. Amém. Vocês ouviram aí, meus amados irmãos, a palavra de Deus, uma bênção de Deus, uma palavra muito de ânimo, palavra de fé. Esta é a palavra que nós podemos ouvir. Você que está ouvindo, ouça esta palavra maravilhosa, palavra de ânimo, palavra de fé. Glória a Jesus.